Boa noite, povo trabalhador brasileiro. Estamos aqui na 7ª rodada do programa Futebol e Política no canal do jornal Poder Popular. Meu nome é Túlio Lopes, estou aqui apresentando este programa nessa segunda-feira, onde que nós vamos debater temas relacionados ao futebol operário e popular. Foram escalados 3 pessoas aí que fazem parte das torcidas organizadas, que fazem parte dos times, né? Do Flamengo, do Operário Ferroviário e do São José. Boa noite, camaradas. Nós temos aí, né, hoje a presença do Paulo Eduardo Cailhote. Paulo Eduardo, torcedor do Operário Ferroviário, membro da torcida Trem Fantasma, foi presidente da Trem Fantasma, Operário Ferroviário de Ponta Grossa, do Paraná, e ele também faz parte do coletivo antifascista Dino Colli. Dino Colli, que foi um médico, foi presidente do Operário Ferroviário e militante do Partido Comunista Brasileiro. Boa noite, Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa noite, tudo bem, Túlio? Agradecer aí pelo convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a história aí do nosso fantasma aqui de Vila Oficinas, Ponta Grossa. Beleza, Paulo. Eu mostrei aqui o mascote para o meu filho, o Theo, ele ficou todo encantado com o mascote do Operário Ferroviário. Temos também aqui a presença da Glícia Nick, que é flamenguista, integrante do movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, do coletivo Comuna Rubro-Negra e também da torcida organizada Nação 12. Boa noite, Glícia, tudo bem? Beleza, Glícia, pode abrir o microfone, por favor, para fazer sua apresentação aí. Boa noite. Bom, boa noite a todas e todos, a todos os torcedores presentes, e obrigada, Túlio, aí, pelo convite. Beleza, a Glícia aí, que é flamenguista, né, que está disputando a final. Final do Campeonato Carioca agora, quarta-feira. Boa sorte aí para o Clube de Regatas Flamengo. E também temos aqui hoje a presença do camarada Jefferson Macedo, membro da torcida uniformizada do São José, time de São José dos Campos, interior de São Paulo. O camarada Macedo, que também é integrante da resistência antifascista joséense e conselheiro do São José Esporte Clube. Além de participar das arquibancadas, constrói aí a diretoria do time. Boa noite, Macedo. Tudo tranquilo, camarada? Boa noite, meu camarada. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. A torcida do São José hoje, uma parte boa está aí acompanhando a gente. Boa noite a todos. E meus camaradas também, companheiros de núcleo de célula aqui de São José, do Vale do Paraíba. Valeu, companheiros e companheiras. Foi muito importante a presença de vocês. O espaço aqui do programa Futebol e Política, ele abarca torcidas de diversos times, né? Já tivemos aqui a presença de 16 torcedores, né, com vocês, e isso é muito importante para a gente, né? Dar o espaço aí para todas as torcidas da Série A, B, C, D. Também vamos debater a importância e vamos ter uma programação oficial, né, uma edição especial sobre futebol feminino. Também vamos debater aqui temas internacionais do nosso programa. Já estamos contactando diversas pessoas aí que vão contribuir com o nosso programa Futebol e Política todas as segundas-feiras, às 21 horas, no canal do Poder Popular. Quem não se inscreveu ainda no canal, quem não curtiu, isso é importante para fortalecer aí esse programa, que já está tendo uma repercussão aí, né? O pessoal da direita também tem o seu programa, né? No caso da direita, esse apresenta o programa Futebol é Política, né? Como se fosse essa relação mecânica entre futebol e política. Aqui procuramos debater o futebol e apresentar também as lutas da classe trabalhadora, dos movimentos populares e da juventude. Vamos começar com o Paulo, né? O Paulo Eduardo, que está aí presente, representando a torcida, né, do Operário Ferroviário. Paulo, camarada, você poderia contar um pouco mais da história, né, do Operário Ferroviário? Nós temos diversos times no Brasil que tem a denominação que faz referência, né, ao movimento
operário, e principalmente a classe operária, né? Vários times com o nome de operário, outros times ferroviários, né? Vários trabalhadores que se organizaram em torno da construção do time. Gostaria que você falasse um pouco do histórico aí do operário ferroviário e essa relação com o futebol operário popular. Então, o operário, ele surge, né, na verdade, é uma história muito rica, a história do operário aqui, e a história do operário, ela se confunde um pouco com a questão do desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa. A cidade de Ponta Grossa foi uma cidade que ela foi, inicialmente, né, ela era apenas uma pequena vila, né, para passagem, né, dos tropeiros, era o caminho das tropas, né, que seguiam do Rio Grande do Sul até a Feira de Sorocaba, no interior de São Paulo, né. Então ela só deixou essa condição de vila para se tornar efetivamente uma cidade, né, no século XIX, no ano 1823, ela deixa de ser, né, vila para a condição de uma cidade, e vai ganhar efetivamente o seu desenvolvimento, né, ter um tom, um salto urbanístico mesmo no final do século XIX, justamente com a chegada das ferrovias, né? Então, com as ferrovias, para você ter uma base, numa questão de 10 anos, a população da cidade dobrou, né? E justamente com as ferrovias, quem vinham construir, que são as pessoas que vieram construir essas ferrovias? Justamente os ingleses, né? Então, os ingleses, eles vão ser, né, a história do futebol no Brasil se confunde justamente com essa chegada, né, dos ingleses trazendo o esporte para cá, né? E o Operário, ele tem uma situação que é muito interessante, que o futebol no Brasil, inicialmente, as primeiras práticas sempre foram muito ligadas à questão das elites, né, justamente vindo de fora, da Europa, enfim, né, então toda aquela valorização do que vem, né, do exterior, né, só que no Operário, efetivamente, ele veio como uma forma de socialização entre os operários, né, entre os trabalhadores da ferrovia. Então, ali começa a história. A cidade de Ponta Grossa foi a cidade que abrigou o primeiro jogo de futebol da história do estado do Paraná, né, foi no ano antes da fundação, inclusive, do Operário Ferroviário, então foi no ano de 1909, então um conglomerado ali de praticantes, né, que envolviam não somente o pessoal da ferrovia, mas também algumas pessoas ligadas ao tiro de guerra, né, que eram algumas organizações militares aqui que precederam, né, os batalhões aqui da cidade, fizeram um amistoso com o pessoal que se organizava em Curitiba, e ali se torna a primeira partida de futebol do estado do Paraná. 3 anos depois, já se organizando, se utilizando justamente dessas associações, né, que se formavam em torno dos trabalhadores, dos operários das ferrovias, né, surge o Operário Ferroviário, um time, um clube, né, que em sua gênese, né, já no seu surgimento, ele tem essa característica de uma ligação muito próxima com o povo, né, que seja formado seus primeiros times pelos trabalhadores, né, das ferrovias, também foi um time que abrigou e abriu suas portas em um tempo ainda, onde muitos clubes ainda não permitiam o acesso à prática do futebol às pessoas negras. O Operário, já desde sua criação, tem essa característica. Os imigrantes, enfim, foi sempre um clube que prezou por essa diversidade, né? Então, é um clube que tem uma história muito rica com a sua ligação com o povo, né? Então, a partir disso, o Operário, até a história dá conta, né, os fundadores sempre falavam e até por isso a escolha da camisa listrada, né, para falar com vocês hoje, que a escolha desse uniforme listrado nas cores preta e branca é justamente, né, para representar de uma maneira simbólica, né, essa união, né, entre os brancos e os negros num momento em que aquilo não era ainda um fato comum, né? Então, apesar de que hoje o Operário, vocês podem acompanhar aí, o Operário joga muito mais de branco hoje, praticamente já se colocou o uniforme branco como o número 1,
Tem gente que gosta, eu particularmente prefiro, né, honrar pela tradição do uniforme listrado, né, mas, enfim, o clube foi passando, né, com os anos, né, tinham outros clubes na cidade, teve uma rivalidade muito forte com outro clube, né, o Guarani, aqui, que acabou, né, na década de 60, esse clube agora só tem o clube social, né, não participa mais de competições no futebol profissional, e assim o Operário se tornou, com o passar dos anos, sempre muito ligado. Tanto é que o Guarani, essa questão da luta de classes ali, né, o Guarani sempre foi muito associado às elites pontagrossenses, e o Operário sempre foi o time popular, o time do povão, né? Então, naquelas nomenclaturas ali, os apelidos que surgem entre os torcedores, justamente os operarianos eram chamados de graxeiros, né? Justamente em referência ao pessoal que trabalhava lá nas oficinas, né, da rede ferroviária e tudo mais. Então, como eu falei, um clube que tem uma relação muito próxima com a classe trabalhadora, muito próxima com a população, né, de Ponta Grossa, e uma história que se confunde com a história da própria cidade, né? A gente conversa entre os amigos, né, que é difícil você ter uma pessoa que tem uma família em Ponta Grossa e a família já está, vamos dizer assim, uns 50, 60 anos, e não tem alguém ali que já jogou ali na época ainda do futebol mais amador, né, não tem um avô que jogou no Operário, né, enfim, porque durante muito tempo, né, a ferrovia gerava boa parte dos empregos aqui na cidade. Então, como eu falei, é um time que acaba se confundindo ao longo dessa história também com a história da própria cidade, né? E a partir disso, né, essa relação com a cidade, com as pessoas, foi crescendo e sofreu aí um baque no ano de 94, né, no ano de 94, devido a algumas situações administrativas, dívidas, o time acabou se licenciando do futebol profissional, né, ficou 10 anos licenciado. Durante esses 10 anos surgiram, né, outros clubes que jogavam no estádio, né, o Ponta Grossa Sport Clube, uma junção Operário Ponta Grossa Sport Clube, enfim, até que no ano de 2004 o clube retorna, né? E aí é interessante ter uma história, aí provavelmente tem um camarada nosso aí acompanhando, o Thiago Moro, né? Ele, junto com alguns torcedores aí, mas ele encabeçando aí, acabou formando a torcida Revolução Operariana, né, que era uma torcida no ano 2000, né, uma torcida primeiramente virtual, né, porque o clube não estava jogando, né, o time não estava jogando, mas era uma torcida que tinha como primeiro objetivo lutar pelo retorno do Operário aos gramados, né? Então, uma torcida que tinha como símbolo, né, o Che Guevara, né? Então, ela é a torcida, né, que é uma das torcidas que deu origem à atual Trem Fantasma, né? Então, a partir desse retorno em 2004, a gente tem uns anos sofridos ali na segunda divisão, né, do Campeonato Paranaense, até que no ano de 2009, né, no ano de 2009 a gente consegue o acesso, o retorno à primeira divisão, e aí a gente também tem, no ano de 2009, o surgimento, né, da Trem Fantasma, da torcida a qual eu faço parte, né, fui presidente desde a fundação, não fui presidente desde a fundação, né, fui presidente depois, né, em 2015, mas participei todo o processo da fundação, né, e é interessante que a torcida Trem Fantasma, ela é um resgate de um nome histórico, né, e ela partiu da união das torcidas, né, então se tinha várias torcidas, né, que cada uma tocava um instrumento e tudo mais, sabe aquela coisa, tudo que cada um quer fazer, por que não juntar e fazer uma só? Né? Então, a partir daí surge a Trem Fantasma, né, da Revolução Operariana, da Garra Operariana, enfim, desses movimentos, e a gente está até hoje aí acompanhando o Operário, por onde ele vai caminhando aí, agora cada vez mais acima aí no cenário nacional.
Beleza, camarada, ótima exposição aí da história do operário ferroviário, né? Uma história muito bonita aí associada à classe operária, né, de Ponta Grossa, no Paraná, uma história vibrante aí, muito importante aí saber que o time foi reconstruído, que vocês têm essa torcida, esse movimento muito interessante aí em Ponta Grossa. Agora vamos tocar a bola para a Glícia que faz parte do movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, é torcedora do Flamengo, que não é um clube operário, mas é o clube mais popular do nosso país, né? Que é o fruto também de diversas contradições na atual conjuntura política. Glícia, boa noite. Está com a palavra. É como você falou, né? Nós somos assim, o grupo que tem a maior torcida do país, né? Nós ficamos só atrás do Corinthians. Ficamos só atrás do Corinthians em torcidas masculinas e femininas. Também somos o clube mais presente nas 5 regiões do país. Né? Norte, Centro e Nordeste, nós estamos na frente, seguido de novo pelo Corinthians. Em Sudeste é empate técnico. E no Sul, Corinthians e Flamengo perdem para os clubes locais. Mas é um clube, é um time, né, que tem atualmente, né, tem uma grande presença de negros e negras, né? É a maioria da população, como também das classes populares, né? Foi feita uma pesquisa ano passado pelo Datafolha, que revelou que a maioria dos torcedores do Flamengo ganham até 2 salários mínimos de renda familiar. Então, é muito interessante você pensar a trajetória do Flamengo e ver como um time, né, que, na verdade, não surgiu como um time de futebol, ele surgiu em 1895, reza a lenda, numa mesa de bar, onde muitas coisas boas acontecem e são resolvidas numa mesa de bar, entre rapazes da fina sociedade, da elite carioca, né, fluminense, para discutir a fundação de um grupo de remo. E foi assim que surgiu, em 1895, o grupo de remo de regatas do Flamengo. Né? Nosso time, campeão de terra e mar, como diz um dos nossos hinos, né, ele nasceu voltado para o mar. Anos depois, em 1910, 1912, né, ele vai fundar o seu primeiro time de futebol. E numa situação muito interessante, né, porque vai ser a partir de uma briga no interior do Fluminense, né, reza a lenda de novo, não é? Numa briga no interior do Fluminense em relação à escalação de torcedores, né, para um torneio que 9 torcedores vão se revoltar, vão sair e vão procurar o clube de regatas, o grupo de regatas do Flamengo e propor a realização a concretização de um time de futebol do Flamengo. E vai aí que vai nascer o Flamengo, né? A partir desse time, dessa junção com craques do Fluminense, que vão regimentar outros jogadores, vão para uma competição com quem? Com o Fluminense. E vão perder. Vão perder nesse primeiro embate. Né? Mas no próximo não vão continuar. Mas, enfim, esse é o surgimento do Flamengo, do time do Flamengo, que ainda tem uma pegada da elite carioca. Né? E, inclusive, uma pegada que parece que entra numa contradição, inclusive, né, com hoje o seu legado que tem, que é a maior presença da população negra. Né? Por exemplo, em 1920, eu não sou muito boa de data, mas em 1923, 1920, mais ou menos, o Flamengo e o Fluminense, mas acho que o Botafogo, se não me engano, participavam de uma liga. E eles foram contrários, inclusive, à entrada de negros e nos clubes e nos times. Né? Só para você ver essa contradição nessa época. Né? E já tinha uma rivalidade com o Vasco, da Gama também, e era um pouco da discussão também da questão do futebol amador com o futebol profissional. Né? Com a questão dos treinos, dos jogos, então tinha toda essa quebra de braços nesse pé. Bom, o
Como é que se deu essa transformação? Como é que se deu essa transformação que vai de um time de elite, de um time que vai se transformar depois num time que tem uma presença de negros e negras como torcedores muito importantes, né? Bom, há várias, vamos dizer assim, há várias hipóteses ou vários estudos levantando várias questões sobre isso. Uma das questões que eu acho importante é de um pesquisador flamenguista, muito flamenguista, que é o Roberto Coutinho, que ele vai levantar a seguinte questão, né? Que vai haver esse giro na trajetória do Flamengo, vai ocorrer mais ou menos na década de 30, começa no meados da década de 30 e vai consolidar nos anos 50. O que estava acontecendo nesse período, né, no país? No país estava acontecendo o incremento da industrialização, o surgimento de um pensamento nacionalista muito forte e a vontade de se criar uma identidade nacional, de signos e símbolos nacionais que representassem o povo brasileiro. Então, vai haver uma forte propaganda estatal em relação a isso. E o futebol vai ser eleito, né, dentre outras expressões culturais, né, como o que vai ser o representante desse símbolo nacional, de identidade nacional, de unificação da nação. Bom, isso é uma explicação. E, segundo o Coutinho, vai ser isso para todos os times, não é só para o Flamengo, não é? Diga-se de passagem. E o Flamengo ele vai ser o time que vai melhor levar esse projeto à frente, a partir de uma visão de um dos seus dirigentes, que é o José Batista Padilha, que vai criar um projeto de um time de massa. Ele vai pensar num time de massa, mais que um time de massa. Um time que não só fique ligado ao seu bairro, mais ainda, um time que não só fique ligado ao seu estado, um time que, abarcando aquelas ideias do nacionalismo, um time que seja uma nação. Então, vai começar nessa diretoria um projeto de massificação e abertura do Flamengo para as classes populares. E vai se dar a partir de segundo ele, né, de 3 grandes e importantes decisões. Primeiro, a contratação de craques negros, né, 3 grandes e importantes, Leônidas, ai, gente, não sou boa de memória, deixa eu ver, Leônidas, vamos lá, o Diamante Negro, não é, Fausto e Guida. Então, vai ser importante a contratação desses 3 jogadores, mais uma campanha de marketing agressiva, né, no sentido de popularizar o Flamengo, né, como essa campanha de marketing ela vai se dar em vários sentidos. O rádio era um grande instrumento de comunicação naquela época. E olha só quem era um flamenguista. Mário Filho, um jornalista, e Ari Barroso. Então, eles que narravam, inclusive, as partidas de futebol nos rádios, eles que faziam as coberturas no jornalismo, é claro que não vão ficar tão imparciais assim. Não é? Então, vai ter as campanhas de marketing e vai ter também essa presença dali. Fora isso, eu incluiria um outro aspecto importante que vai acontecer nessa época também, que é o surgimento das torcidas organizadas. Né? A charanga do Flamengo é a segunda torcida organizada, que ela vai surgir em 1942, né? E que vai levar bandas, cantos, marchinhas, e essa torcida vai começar com o incremento do futebol dentro das torcidas, e vai trazer também, os estádios vão se abrir, vai começar a vir os torcedores e as torcedoras para as partidas, e um projeto também de construção de grandes estádios, onde os torcedores e as torcedoras vão poder assistir os seus times, estar próximo dos seus craques, dos seus ídolos, estar próximo do clube. Então, esse processo todo, que a gente precisa pensar, esse processo de popularização do Flamengo, né, e sua expansão, não apenas a partir de uma decisão de uma diretoria, ou de algumas diretorias que vão,
mas de um processo que não é mecânico, eu não vou usar essa palavra assim, mas vamos dizer assim, dialético, na medida que o povo começa a entrar dentro do Flamengo, as torcidas começam a entrar no Flamengo, começam a querer não só apoiar o time condicionalmente, mas também participar da vida. E se veem que o futebol é um esporte onde você... Não existe o eu, existe o nós. Nós, né? Nós costumamos dizer o 12º jogador, aquele que está lá dando a força para o time, fazendo continuamente. Então, nós vamos ter esses grandes momentos. As torcidas organizadas também vão trazer essa massa de população e vão ressignificar também, né, esses projetos nacionais de diretoria. Nós vamos ter a raça, nós vamos ter a torcida jovem, que inclusive vai surgir em 60, na década de 70, com o símbolo da força jovem inspirada no Black Power, no movimento Black Power americano. Nós vamos ter a raça, que vai ser uma das grandes torcidas em número, o Flamengo, que vai também colocar a questão da nação e da força da torcida. Então, essas torcidas vão para dentro do Flamengo e vão começar também a colocar uma outra visão de time, né? Então, esses elementos é que vão fazer com que o Flamengo, hoje, ele seja reconhecido como um time popular e o maior da nação. Continuo ou jogamos a bola? Não, é só tocar a bola novamente com você, Glícia. Aí, nos anos 80, né, que o Flamengo teve aquele Zico, Adílio Júnior, né, um timão que ele se populariza cada vez mais, né? Só para a gente fechar essa parte da história do Flamengo, que é muito rica. Não, claro. Olha só, agora eu não frisei muito na questão dos grandes craques, porque ao longo dos anos o Flamengo teve grandes expressões, teve Zico, né, o time de ouro, né, enfim. Porque os outros times vão também ter. Essa é uma discussão que tem a ver muito também, porque são os craques que levam à popularização do time. São os títulos. O Flamengo amargou alguns períodos sem títulos, e a torcida estava lá, estava crescendo. Até há pouco tempo a gente estava largando também. E a torcida estava firme. Então, esse período de ouro é importante, sim, né? Mas eu diria que o período de aproximação das torcidas, o período de aproximação da população e, principalmente, da ressignificação de símbolos do Flamengo, construindo essa identidade popular, por exemplo, o urubu é fundamental. O primeiro era o do Popeye, era o Popeye que representava o Flamengo. Em 69, nós vamos ter o urubu, né? Que é claramente uma ressignificação do racismo que a torcida do Flamengo já sofria nos estádios pela sua identificação de qual era a classe social e qual era a cor das pessoas que estavam ali. Então, vai ser fantástico, em 69, quando os torcedores revidem a provocação das outras torcidas, chamavam de urubu, vão para o estádio e soltam um urubu no meio do estádio, né? Como as outras significações, como a favela. Em 2003, o canto, favela, favela. Então, eu disse que nem ia cantar. Já está na favela. Então, a torcida vai ressignificando, e ao ressignificar esses símbolos, ela vai se colocando dentro do clube, dentro da torcida. Né? Então, olha só o nosso Marcos aqui, vermelho tem que ser Flamengo. Né? Não perguntaram, mas vermelho aí... Então, eu diria que, para você, que são os craques, que são os títulos, que são as torcidas, que são essa ressignificação, essa luta por marcar esse lugar, não é? De dizer, somos favelados, sim, somos urubus, sim, somos mulambos, sim, e estamos aqui, e esse é o nosso lugar. A criatividade das torcidas com suas bandas, enfim, tudo isso vai fazer com que o Flamengo, né, ele seja hoje um clube popular, né, com um clube, vamos dizer assim, com a presença das classes trabalhadoras e das classes populares, né? Hoje, que vive uma grande tensão. Essa presença vive uma tensão, mas isso a gente joga para o segundo tempo. Né? Obrigado, Glícia.
ótimas considerações aí sobre a história do Flamengo, né? O time bastante popular. E agora vamos tocar a bola com o nosso camarada Felipe Macedo, da torcida uniformizada do São José, né? O Macedo, uma ótima noite. O Macedo poderia contar também um pouco da história aí do São José, do movimento da sua torcida. O Macedo faz parte também do Conselho Deliberativo do São José, né? Um time muito importante aí no interior de São Paulo. Beleza, Macedo? Fica à vontade, a bola está com você. Boa noite, meu camarada. Boa noite aos demais integrantes dessa live. Acho que é muito importante a gente falar de futebol e de política num momento como esse, né? A gente que frequenta a arquibancada sabe o quanto é difícil, né, a nossa caminhada. Construir uma torcida organizada no Brasil nunca foi fácil. Eu vou falar um pouquinho da história do São José Esporte Clube, que a princípio não era São José Esporte Clube, né? Se chamava Esporte Clube São José. A gente não tinha essas cores ainda, né? Vou tentar explicar esse contexto. Em 1933, o São José, existia um clube na cidade que era o Clube da Elite, né? Que era, na verdade, o único clube onde as pessoas se associavam, tinha uma piscina lá, e a galera, né, ia lá para se divertir final de semana. Esse clube criou um time de futebol. A Associação Esportiva São José foi criada em 1913, né? E aí os diretores desse time, né, entraram num atrito em 1933. O Galiano Alves, o cara que, né, deu início à história do São José, ele levou um jogador chamado Nhô Luiz. Nhô Luiz era um cara que era do time da DR, né, do Departamento de Estradas e Rodagens da época. Ele queria que esse cara jogasse na associação esportiva, na associação, né? E os demais diretores não aceitaram. O que ele fez? Ele ficou muito pé da vida, falou, juntar uma galera aqui, vou criar outro clube. E, né, tendo um caráter mais popular, de mais participação dos trabalhadores, né, da galera que queria chegar e não podia, muito por conta de dinheiro, por conta de classe social, sempre existiu isso. E aí deram início à criação do São José Esporte Clube, do Esporte Clube São José. A data de fundação foi 13 de agosto de 1933, e o Galiano Alves foi o primeiro presidente. A partir daí foram anos de esporte amador, né? O time não se profissionalizou de início, né? Até pela conjuntura da época. São José não era a potência industrial que é hoje, caiu muito, né? Mas São José se tornou uma potência nos anos 60. Mas até aí o Esporte Clube São José disputava campeonatos amadores e com vários outros times, inclusive de fábrica, né? O São José usava muitos jogadores que trabalhavam em fábrica e eles jogavam pelo São José. Na época era chamado de Formigão do Vale, né? Era o Alvinegro Formigão do Vale. E então, nessa história, o São José foi jogando aos poucos só o amador. Em 1957, um dos presidentes do São José, acho que o mais importante da história, que foi o seu Mário, o Mário Altoboni, ele decidiu que queria profissionalizar o time. Só que faltava grana, né? Então ele arriscou com a cara e com a coragem, e ele ainda não era presidente em 57, né? Ele era um dos diretores, e decidiram colocar o time para jogar. O time jogou, mas só tomou paulada em 57 e decidiu não jogar mais o campeonato profissional, né? E essa ideia ressurgiu quando o seu Mário ele assumiu o time em 64. Em 64, o São José se profissionalizou de novo. Então, a partir daí, o clube começou a jogar profissionalmente, né, enfrentando os times da região, os times do estado de São Paulo. E já nesse primeiro ano de 64, o time foi campeão da 4ª divisão. Hoje é considerada a 4ª divisão, o Campeonato Paulista tem vários nomes, né? Mas era considerado a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Foi jogar 65, a 3ª divisão. O time jogou a terceira divisão de 65 e também foi campeão. E, né, o time estava muito bem, né? O time foi organizado. E aí a galera começou a colar muito nos jogos e falou, esse é o time da cidade e tal, formigão. E pegou, né? Tinha uma torcida organizada ali e tal, não era bem como a gente conhece hoje torcida organizada, né? Era familiar e tal, e tinha lá o Unidos da Vila Maria, que colavam nos jogos já naquele começo de década de 60, né? Então, ao longo dos anos 60 ali, o São José precisou trocar de estádio, o estádio de São José era muito acanhado, tinha ali 8 mil, 10 mil lugares, e a Federação Paulista exigiu que o São José criasse um novo estádio, né, comprasse. E o São José entrou numa dívida muito grande, construiu o Martins Pereira como ele é hoje, era para ser maior, né, mas não tinha capacidade financeira nem de construir aquele,
Inclusive, foi isso que causou a mudança de nome, de símbolo do São José, né? Mas eu vou chegar aí. Então, em 68, 69, o time para de jogar, se licencia pela Federação Paulista e fala, não vamos jogar porque não tem condição. E constrói Martins Pereira. Até que em 70, o Martins Pereira construído, teve um jogo de estreia aqui, foi, se eu não me engano, Palmeiras e Atlético Mineiro. O primeiro gol do Martins Pereira foi feito pelo Dadá Maravilha, e aí o Martins Pereira, com essa imponência toda da época, né, estádio muito grande para a época, e o clube passa a jogar lá. Só que o clube não conseguiu pagar as dívidas, e isso corre uma história aí que foi por conta de umas cadeiras que não foram pagas, que aí cobraram essa dívida, o time não teve dinheiro para pagar as cadeiras e acabou cedendo o estádio para a prefeitura, para não perder, para não ir a leilão. Então o estádio foi arrematado pela prefeitura, tem uma urbanizadora hoje que toma conta do estádio e tal, e ele é cedido para a gente de vez em quando a gente precisa, mas é sempre uma briga, né? E essa modernização que a federação exigiu acabou com a vida do Formigão, que veio a se tornar, em 76, por conta dessa dívida, por conta de várias outras, né, erros de administração, o São José passa a se chamar, a partir do dia 24 de dezembro de 76, São José Esporte Clube. Aí tem esse escudo, né, que lembra o emblema da cidade, tem uma engrenagem, as 3 estrelas que remetem a São José dos Campos, os 2 distritos, né, que complementam a cidade. A cidade tem 2 distritos, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, e aí esse é o Rio Paraíba, né, para representar o Rio Paraíba, remetendo já o escudo da cidade. Aí, a partir de então, né, com um novo escudo, com a nova roupagem, o time começa a jogar já, né, os campeonatos da Federação Paulista, volta, né, e aí já estava na segunda divisão, ele volta na mesma divisão que ele parou lá em 78, em 68, estou me confundindo com as datas, 68, aí, quando o time volta a jogar, né, em 70, 71 e tal, o time começa, em 72 a gente chegou a ser campeão da divisão, da Série A2, só que não tinha acesso. Então é um título que muitos nem comemoram, mas eu acho que é ridículo você não comemorar por um simples fato desse, estava decidido desde o começo e tal. E aí, ao longo dos anos, o clube vai se firmando como uma das potências, né, do interior, até chegar em 80. Né? A gente tem um episódio de 79 que eu não vou comentar, que a gente perdeu para o nosso maior rival, eu não vou comentar isso. Isso é uma mágoa que a gente tem desde essa época. E assim, em 80 a gente consegue o objetivo, que era chegar à primeira divisão do Campeonato Paulista. Campeão da intermediária, que era como era chamada a Série A2, né, a Série B, e disputa a partir de então a primeira divisão do estado. Aí disputa por vários anos, cai, volta, mas o ano de ouro para o São José, considerado para 80, foi um ano muito importante, um ano chave, né, porque o time ganha pela primeira vez o direito de disputar a divisão principal. Mas em 89, em 87 a gente sobe, porque a gente caiu de novo e tal, nessas, né, idas e vindas. Em 87 a gente consegue o acesso novamente pela segunda vez. E em 89 a gente ganhou a chance de disputar a final do Paulista. Então foi São José e São Paulo, era para ser um jogo aqui, um jogo lá. Né? Na semifinal a gente eliminou o Corinthians aqui, um jogo muito duro, que teve prorrogação e tal. E aí na prorrogação foi 3-0, a gente eliminou o Corinthians dentro do Martins Pereira. E o São Paulo, a diretoria do São Paulo, pensando, né, se a gente pegar o São José no Martins Pereira vai ser mais difícil, né, é lógico, porque o time tinha um apoio massivo da torcida, todos os jogos lotavam, né, e aí em 89, a diretoria a diretoria do São José decide vender o mando de campo. Então a gente não jogou aqui, jogou os 2 jogos no Morumbi, e isso matou o time, né, a gente perdeu por um gol contra, mas perdemos lá o título paulista. Mas isso deu a chance da gente disputar no segundo semestre o campeonato da Série B, que era como é hoje ainda, né? E a gente foi vice para o Bragantino. Então, esse foi, sem dúvidas, o melhor ano para o São José. E ao longo desses anos 90, né? Porque depois de 90 disputou o Brasileiro, foi eliminado ali no campeonato pífio, e ao longo desses anos subsequentes, a gente só fez, né, aquilo de sobe, cai, e desde 2014 a gente não disputa mais a Série A2, a gente caiu para a Série A3, e hoje a gente está na 4ª divisão do estado, de novo, como se fosse lá, em 64. Basicamente é isso, a história do clube. É uma bela história, né, e vale a pena a gente conhecer um pouco mais sobre os outros times, né, conjunto dos times de futebol do nosso país, né, a importância aí da Série B, né, o Paulo sabe como é que é, né, o Paulo torce para o Operário, que já foi campeão aí da Série C e Série D, a importância que tem, né, as outras divisões do campeonato, que às vezes não passam o futebol na televisão, né, mas que tem toda uma
nacionalização do esporte, né? Diversos times pelo Brasil afora participando aí da Copa do Brasil, das outras divisões dos campeonatos estaduais e do campeonato nacional. Fechando aqui esse primeiro tempo, né? Eu gostaria de apresentar aqui, contando com a colaboração do Roberto, né? Uma mensagem, Paulo, Glícia, Macedo, que nos foi enviada, né, para o programa anterior, que foi a 6ª rodada, quando nós fizemos uma edição especial em homenagem ao João Saldanha, né, que foi treinador do Botafogo, Glícia, da seleção brasileira, né, jornalista, militante do PCB. Foi uma homenagem muito especial. E o Tostão, ele não pôde participar ao vivo. O Tostão, jogador da seleção brasileira, né, que hoje participa em diversas colunas, foi médico também, que sempre tem posições progressistas e avançadas. Ele encaminhou para a gente uma mensagem que eu gostaria de apresentar aqui também nesse intervalo do programa Futebol e Política da 7ª rodada. João Saldanha era um humanista, crítico, preocupado com os problemas sociais, além de fantasioso, contador de história. Era extremamente popular pela maneira espontânea, clara e corajosa com que fazia seus comentários. Ao assumir a seleção, incendiou o futebol brasileiro, que vivia um momento de desânimo e de muitas críticas por causa da vergonhosa eliminação na primeira fase da Copa de 1966. Nas recentes comemorações pelos 50 anos da conquista da Copa de 1970, faltaram as homenagens da CBF e mesmo da imprensa a João Saldanha, por seu trabalho nas eliminatórias e pelo planejamento feito por ele e por outras pessoas para o Mundial. Um abraço do Tostão. Tostão, que foi jogador revelado pelo América Mineiro, time que eu torço, né? Faz parte aí, Paulo, da Barra Una, Unida Nação Americana, e do Movimento Resistência Americana Antifascista. E que, né, se destacou aí no Cruzeiro e outros clubes, mas que foi muito importante aí na conquista de 70. Né? A homenagem especial ao João Saldanha, ela será apresentada aqui com um resumo também. A homenagem durou cerca de 2 horas e 30 minutos, porque tínhamos muito conteúdo, né? E uma escalação completa de 11 pessoas. E agora nós apresentaremos, né, nos próximos dias, uma versão resumida dessa homenagem. Também mandar um abraço para os torcedores e torcedoras do Juventus, né, da Juventus de São Paulo, que estão aqui presentes. O Júnior, torcedor do Gama, Distrito Federal. Para o Bruno Bechara, torcedor do São Paulo. Roberto Danitz, torcedor do Fluminense, uma correção importante. Eu havia falado que ele era torcedor do Bangu, ele não gostou muito. Né, o Paulo Vinícius, do Atlético, torcedor do Atlético Goianiense, que estará presente aqui no próximo programa Futebol e Política. A Jéssica, torcedora do Cruzeiro, que sempre colabora aqui, né, nessa edição. Também para torcedores e torcedoras espalhados pelo Brasil que estão contribuindo aí com o programa Futebol e Política, indicando pessoas, torcedores, dirigentes, ex-jogadores para participar aqui do nosso programa. Importante destacar também, né, que nós vamos dar sequência a esse trabalho depois da pandemia, aí, e estamos convocando aqueles que queiram contribuir com o nosso programa para estar somando forças aí. Fizemos também uma camisa em homenagem ao João Saldanha, uma camisa do programa Futebol e Política, né? Estou até vestido com ela hoje, que é importante a camisa aí para a gente, né, além de divulgar um pouco mais sobre o João Saldanha, aí uma contribuição para o programa, para a gente poder cada vez mais desenvolver a parte técnica, trabalhando sempre o aprofundamento do conteúdo. Vamos agora para o segundo tempo, né? Nesse segundo tempo, nós vamos aprofundar alguns debates, mas chamando a atenção para alguns temas candentes do futebol atual, né? Vamos voltar aqui fazendo aquele lançamento para o Paulo, né? O Paulo Eduardo aí, que está vestido a caráter, né? É importante todo mundo estar aqui uniformizado, e ele veio com toda os seus adereços aí, representando o Operário Ferroviário, que é um time que eu simpatizo muito, principalmente pelo nome, que faz menção à classe operária. Paulo, 2 questões aqui. Primeiro, você faz parte, né, do coletivo de Fescole, né, que foi um dos dirigentes aí, foi militante do Partido Comunista, cheguei a falar um pouco, e da torcida Trem Fantasma. Gostaria que você falasse um pouquinho mais da torcida.
E, Paulo, olha só, nós estamos numa situação no nosso país, que é o segundo, né, em casos de Covid-19, né, que milhares de pessoas estão morrendo, faltam vagas nas UTIs, faltam equipamentos médicos, né, e algumas federações, a pressão do poder econômico, estão buscando o retorno aos gramados. Né? Você que se falasse um pouco da situação aí do Paraná e contar um pouco da história desse camarada aí que fez parte da história do operário ferroviário e era também comunista. Lançamento aí de direita, indo aí em direção à esquerda para um gol aí do Paulo aí do operário ferroviário. Beleza, então vamos lá, seguir. A primeira vez estava comentando ali sobre a questão da Trem Fantasma, vou falar da Trem Fantasma antes do coletivo, até por questão de que ela vem antes, né, enquanto, né, fundação, enfim. Então a Trem Fantasma, como eu comentei, ela no ano 2009 ela retornou. Essa organização ela foi fruto de uma união entre torcedores, né, entre várias torcidas. Nós tínhamos 4 organizadas do Operário, no que um estádio naquele momento, mas apenas uma de todas elas não quis se unir, deu origem a Trem Fantasma. Por que Trem Fantasma? É interessante, né? Como eu falei, a história do operário ferroviário ela é muito rica. Né? Então, para você ter uma ideia, lá pelas décadas de 50, 60, todos os jogos em que era possível a torcida do operário se deslocava às cidades vizinhas, né, aqui da região, de trem. Né? Então, o que acontece? Né? Então, vinha aquele trem de passageiro cheio de gente, pessoal para janela e bandeira e tudo mais. E daí o pessoal falava, lá, tá vindo a torcida do Trem Fantasma. Eu até pulei a parte do porquê do fantasma também, né? O fantasma, o mascote, ele surge justamente da situação de que o Operário, ele sempre, quando os times da capital que vinham ao interior aqui para jogar, tinha uma grande dificuldade de ganhar do Operário. Então, a imprensa da capital costumava falar que o Operário era o fantasma dos times da capital. E acabou que o apelido pegou, o fantasma. E daí, depois disso, com a torcida se deslocando, o pessoal falava, lá, tá chegando a torcida no trem fantasma. E assim foi se popularizando. Ali, como eu falei, na década de 50 e 60, tinha até uma alegoria ali, um trem fantasma que dava a volta no gramado, em frente à torcida, enfim, tem toda uma simbologia muito forte, né? E eu acho mais interessante ainda porque é uma torcida que no seu nome ela foge muito, né, a gente tem várias torcidas, não desmerecendo, mas a questão de tornar a Trem Fantasma única, né? Porque você tem várias torcidas com várias nomenclaturas, jovens, enfim, independentes, enfim, né? Você tem várias nomenclaturas que são bem comuns e Trem Fantasma só tem uma, né? Então tem essa particularidade, né? Muito interessante. Então a torcida Trem Fantasma, como eu falei, ela tem aí, tá aí comemorando, fez 11 anos, né? Esse ano, em fevereiro desse ano, né? Tá numa crescente aí, a gente passou por muitas dificuldades desde ali da segunda divisão e tudo mais, está convivendo agora com um momento diferenciado, principalmente porque a torcida hoje, boa parte dela é formada por integrantes mais novos, né? Eu ainda peguei na minha infância uma fase boa do Operário, no final da década de 80, começo da década de 90, que o Operário participou ali de 4 ou 5 edições seguidas da Série B do Brasileiro, né, Série B, Série C, jogando campeonatos nacionais. Mas essa geração mais nova, principalmente fruto ali da década de 90, começo de 2000, pegou um momento muito complicado. Né? E aí, agora, falando ali sobre o coletivo Dino Colle, né, ele surge, na verdade, como um grupo de amigos ali, que a gente, dentro da Associação Avante Fantasma, que é uma outra associação que existe aqui, que funciona quase como um museu do operário, né? Então eles têm um acervo muito grande de camisas, flâmulas, medalhas originais, inclusive, né, doadas por jogadores, treinadores, né? Então bilhetes de ingresso, enfim, é praticamente um museu do operário, Associação Avante Fantasma, né? E a partir
membros da Associação Avante Fantasma, alguns da Trem Fantasma, torcedores independentes que têm uma visão mais ligada ao campo progressista, a gente pensou em formar um grupo justamente para estar debatendo essas questões, né, mais ligadas à questão política, né, principalmente vindo do momento político, né, que a gente vive atualmente, né, principalmente aí 2013 para cá, né, com essa acentuação aí das visões políticas, enfim, né, todo esse forrobodó aí que o pessoal, tem um amigo meu que fala, muitas jumentadas de junho de 2013 geraram aí. Então, a partir disso, gerou essa situação de trazer para o campo do futebol, do operário ferroviário, o debate político sobre a elitização, enfim, sobre todo esse ponto, né, trazer essa questão de trazer novamente o debate político justamente para voltar às raízes do clube, né, nesse sentido que o coletivo Dino Colli surgiu, e surgiu com homenagem justamente. Dino Colli foi presidente nos anos 57 e 85 do clube, né, um militante aí do PCB, né, então foi uma justa homenagem aí que a gente achou para dar essa nomenclatura aí para o coletivo, né. Beleza, Paulão. Paulão, vários amigos seus aqui já manifestaram no chat, tá? Isso é muito importante. Se a gente tiver alguma pergunta aí para os acréscimos, nós podemos sistematizá-la, tá? É importante aí a contribuição de todos e todas, divulgando o programa, mandando sugestões, críticas também. Tem o nosso Instagram, temos também uma página no Facebook, publicamos diversos textos aí também no jornal Poder Popular, um jornal a serviço aí da luta pelo socialismo. E agora vamos tocar a bola novamente para a Glícia. Glícia que faz parte desse movimento, né? O Glícia, quem me apresentou foi o André de Paula, torcedor do América do Rio de Janeiro. O André que é torcedor do América, né? E aí no Rio, eu também sou América, tá? Eu sou América aí no Rio, lá na Colômbia, no México, em Pernambuco, em Natal. Todos nós somos americanos, né? Isso é compreensível. Lícia, falar um pouco mais desses torcedoras e torcedores pela democracia e também o que nós trocamos uma ideia também sobre a questão da participação das mulheres nas torcidas organizadas, que você representa muito bem. Bom, eu até gostaria de incluir também essa questão da pandemia também. Vamos lá. O movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia ele vai surgir no final de 2014, 2016, aí, por esse período aí, que é numa época que vão surgir vários coletivos de futebol que vão enfrentar os megas eventos e as grandes elitizações que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro, do futebol, né? Que é o aumento dos ingressos, os horários dos jogos, né? A criminalização das torcidas organizadas. Então, a gente vai surgir com essa vibe de discussão do futebol e da política. Né? A política do futebol, o futebol na política e a questão da democracia, como fundamental para se pensar, porque somente na democracia que os diferentes podem estar. Por exemplo, o torcedor e torcedora pela democracia, você tem flamenguistas, você tem vascaínos, tricolores, América, você tem pessoal do Bangu, você tem de vários clubes ali torcendo. Nós somos rivais no campo, mas em termos dos direitos dos torcedores de uma outra sociedade, nós estamos juntos servindo neles. Então, o torcedores e torcedores pela democracia vai surgir nesse período. Nós vamos ter importantes lutas, importantes conquistas. Atualmente, nós tivemos uma conquista muito importante esse ano, no início desse ano, que foi uma lei sobre a livre manifestação nos estádios. Porque as torcidas e os torcedores estavam sendo impedidos de se manifestar livremente nos estádios, levar suas faixas, seus cartazes. Nós tivemos um caso de uma torcedora antifascista que foi proibida de entrar, do Botafogo, antifascista, que foi proibida de entrar com a camisa do seu time dentro do estádio. Nós não, mesmo lá o América não tem sempre uma faixa que ele carregava
com seres políticos contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, por exemplo, e eles também sofriam ameaças, né, constantes, assim como nós também. Quiseram levar uma faixa, eu mesmo fui levar um adesivaço que a gente fez no Dia das Mulheres, né, lugar de mulher é no futebol, e eu e uma companheira do Comuna Rubro-Negra fomos barradas, dizendo que não podíamos entrar com adesivo. Então, nós fizemos uma luta muito grande no Rio de Janeiro, não é? Para que os torcedores, pelo menos do estado do Rio de Janeiro, pudessem, né, se manifestar livremente nos estádios, e a gente conseguiu essa lei. Uma outra lei que uma outra batalha muito grande que a gente está tendo, e infelizmente tem a ver com o Flamengo também, não só com o Flamengo, mas tem a ver com o Flamengo também, que é o retorno dos jogos durante a pandemia. É uma tristeza muito grande, você vê como pensar isso, como achar que é normal isso, no momento que nós temos mais de 70 mil mortes por Covid-19, no Rio de Janeiro, mais de 11 mil, né? E o diretor do meu clube, né? Que eu quero dar cartão vermelho para ele, o diretor do meu clube, não é? E até o Bolsonaro, junto, ele não foi sozinho, foi com também o presidente do Vasco, né, pediu o retorno dos jogos do Campeonato Carioca, que aconteceu no dia 18 de junho, né, ao lado de um hospital de campanha, onde naquele dia, inclusive, a gente teve 2 óbitos. É de uma completa insensibilidade, é de uma completa falta de compreensão do grave momento político e sanitário que a gente vive no país. E isso reflete muito também o que essa nova diretoria, fazendo um contraponto com o que a gente estava dizendo, colocando um pouco do Flamengo como um clube de massas, como um clube popular, uma tendência que a gente vem vendo muito forte, né? Que é reverter esse processo de um futebol de massa, de um futebol popular, de um futebol com a presença das classes populares no estádio. Isso a gente, infelizmente, vem vendo uma tendência dentro do Flamengo, e alguns sinais gritantes, como, por exemplo, o preço dos ingressos muito alto, R$200 para participar de uma partida, por exemplo, um estádio que a gente fez na Ilha do Urubu. Quanto que um pai de uma família vai levar ele e seu filho para assistir um jogo? Outro quadro importante também é com a questão do sócio-torcedor. Foi criado um programa de sócio-torcedor dentro do Flamengo, que cria a fidelização, que é um debate, que a gente tem a fidelização do torcedor ao clube, mas muito caro também, e que privilegia quem paga mais caro. E que os planos mais baratos, eles têm mais dificuldade de ter os acessos mais baratos. Por exemplo, o plano Raça, que custa R$50, né? Ele tem nível 4 ou 5 de prioridade, ou seja, os planos mais claros têm prioridade 1 para comprar o ingresso, então vão comprar um ingresso mais barato, enquanto que os planos mais baratos ou não vão conseguir comprar o ingresso, né? Porque já acabou, isso acontecia muito. Teve muitos advogados que entraram contra o Flamengo, flamenguistas que entraram na justiça contra o Flamengo, por conta dessa postura, dessa diretoria, né? Isso reflete muito a questão do futebol negócio, que é tratar não mais o torcedor como parte da torcida, mas como consumidor. Né? E afastar, começar uma higienização também do estudo, afastar o que interessa mais aquele que possa consumir os produtos que são vendidos dentro do estádio, os produtos que estão em torno do futebol, o futebol como uma mercadoria, e não como um bem comum a ser compartilhado por todos e todas. Né? Porque a gente nós torcedores, temos a visão de que o futebol é um bem comum, um bem que pertence a todos e todas. É uma expressão da cultura popular, assim como outras expressões da cultura popular também nesse país. Né?
E não é como um outro time que você, por exemplo, num time de tênis, você tem que ter um silêncio da plateia. Não, o futebol você tem que ter ativamente a participação da torcida, do 12º jogador, como falava o Galeano. Né? Então, a gente vê isso, essas expressões, né? Como um movimento desse de afastar essa classe popular, né? E higienizar, né? Um torcedor dito do bem, né? Preferencialmente branco, preferencialmente masculino, né? E preferencialmente consumidor. Né? E uma coisa muito simbólica que o simbolismo retrata, quando eu falei antes do urubu, da ressignificação, de se colocar ali dentro da torcida, a gente vai ver um outro exemplo, ao contrário. Ano passado, tornou-se um clamor dentro da torcida do Flamengo, né? Uma declaração da equipe de comunicação do Flamengo que não iria mais se referir à favela, ao cântico favela, por conta de ele estar associado a uma região onde tem muita violência. É claramente um movimento de querer se afastar da antiga base de torcedores, né, que compõem ainda, né, o Flamengo. É claro que, diante do clamor geral que se teve, eu mesmo escrevi uma nota, né, redigi uma nota, a gente publicou uma nota, mandando para a diretoria do Flamengo, mas é claro, isso é simbólico, né? É esse futebol negócio, essa elitização, né, que está se expressando aí. É a expulsão desse torcedor dos estádios. E de nós, mulheres, também. Nós, mulheres, também. Nós, mulheres, lutamos muito para sair da invisibilidade, porque desde que o futebol surgiu, nós estamos no futebol. No Brasil, a origem da palavra torcedor é feminina. Né? Ela vem do ato das torcedoras, das mulheres que iam assistir aos jogos de torcer os lenços. Torcer, né? Naquela aflição. Então, nós, torcedoras, antes da torcida, diga-se de passagem, nós já existimos dentro do futebol. Né? No futebol, estando ali. Nas torcidas organizadas também, a Charanga, por exemplo, né? Tem a Dona Laura, a torcida jovem do Flamengo, a Tia Helena, que agora há um grande movimento de recuperação das histórias dessas mulheres pioneiras. Né? Eu mesmo estou atrás, conta-se que na década de 30 havia um grupo de mulheres torcedoras chamada Falange. A Falange que se reunia de mulheres que se reuniam para assistir juntos a torcida do futebol. Então, é preciso recuperar essa história e é preciso recuperar a presença também das mulheres, também hoje nas torcidas e nos estádios, que está sendo ameaçada também. Ameaçada porque, eu disse preferencialmente, o masculino, mas, é claro, as mulheres também podem ser vistas como as torcedoras, como consumidoras. Não é? Mas é preferencialmente um modelo de torcedora. Preferencialmente. E um dos modelos para, se você manter um controle e garantir um perfil de torcedor, um torcedor do bem, como se fala, é a violência. A violência que se dá no futebol, por conta que existe uma violência na sociedade também, que é a violência do patriarcado, né, do sexismo, né, da violência que se dá no assédio sexual, mas também na violência física, na violência psicológica, né, na violência moral, desde a negação da nossa história até a negação da nossa, vamos dizer assim, participação no futebol, da nossa competência, que nos é cobrada a todo momento, né, como se para o homem fosse natural conhecer o futebol. Então, ninguém vai falar, ela falou com propriedade, mas para um homem ninguém vai falar, ele falou com propriedade. Porque é natural para um homem falar com propriedade do futebol, mas para a mulher tem que sempre se referir à propriedade, como a gente vai ver, por exemplo, das mulheres que estão jornalistas ou das torcedoras que a todo momento. Eu me lembro que eu participei de um movimento que reunia mulheres de várias torcidas de futebol.
que começou em 2017, que foi um Mulheres de Arquibancada. Ele começou em 2017, né, que foi um avanço muito grande, que a gente se reuniu no Museu do Futebol, né, com várias mulheres de torcidas organizadas, várias mulheres que se diziam rivais ali, mas que romperam com essa lógica da rivalidade dos times e que foram lá para se encontrar e para discutir futebol e para discutir a participação feminina das mulheres nas torcidas e no futebol. Então, isso é muito importante também, resgatar essa história. E está caindo aí. E outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho importante também nessa questão da violência, e que está surgindo com toda a força, é em relação às torcidas organizadas. A ameaça das torcidas organizadas com essa visão do torcedor do bem. Né? Então, as torcidas que fazem a festa, que fazem a alegria, que impulsionam, né, o time, no caso o Flamengo, ou o Botafogo, o Fluminense, hoje elas passam por um processo também de criminalização. Há projetos, inclusive, no Congresso Nacional, né, de criminalização e proibição das torcidas. Em 2018, chegaram, inclusive no Maracanã, a botar gradeados para nos separarem dos outros torcedores. Isso foi feito. Só que acabou não sendo efetivado porque houve um protesto do Ministério Público entrou. Mas chegaram a fazer cercados de grades para botar as torcidas organizadas ali cercadas. E eu costumo dizer o seguinte, esse ano eu participei, inclusive, de uma audiência pública, onde no Rio de Janeiro está se elaborando o Estatuto do Torcedor, e não o Estatuto do Torcedor e da torcedora, e, de novo, nós somos invisibilizadas, né? Ao nos negar a nossa presença, onde tudo se discutiu ali, menos o direito dos torcedores e das torcedoras, mas sim o controle das torcidas organizadas e a alusão delas à violência. Quando a gente chegou lá para a audiência mostrando que há mais de 2 anos não existe mais violência envolvendo torcidas dentro do Maracanã ou nos entornos do Maracanã. Mas, mesmo assim, isso foi toda hora reiterado pelas autoridades que estavam ali presentes, que, inclusive, concordaram com esses dados, mas toda hora reiteravam o controle de torcidas. Isso quer dizer o quê? Eu não acredito que vão retirar as torcidas, mas eu acredito num poder fundamental que é do medo de se ser retirado, do medo de perder esse lugar de pertencimento importante que são as torcidas. Esse pertencimento social, esse estar ali, de compartilhar com esse bem comum. Então, é a partir do medo de perder esse espaço, do medo de não poder levar a sua bandeira, do medo de não poder levar os seus instrumentos, das formas de você comemorar o futebol e se manifestar no estádio, que se tem o controle das torcidas, para fazer o quê? Um novo perfil de torcedor que se quer, aquele torcedor passivo, bem comportadinho e fundamentalmente consumidor. Isso mesmo. E isso é o que a gente hoje vem enfrentando hoje, no Rio de Janeiro. E essa decisão do Flamengo nada mais reflete do que isso, de uma negação da torcida, de uma representação do futebol negócio, do futebol empresa, né? Porque as questões da propaganda, por exemplo, teve um maior imbróglio ali da questão da transmissão. Muitos falaram, o Globo, o Flamengo enfrentando o Globo, enfrentando a Rede Globo, estava mesmo enfrentando a Rede Globo? Ou outros interesses estavam ali, julgando que são dos streams, que é da propaganda, que é dos patrocinadores? Então, existem muitos, desde uma pesquisa, inclusive, muitos falam, vamos pela internet. Só que hoje, por exemplo, foi feita uma pesquisa para os estudantes do Enem, né, que viu que a maioria dos estudantes do Enem, inclusive de territórios de favela e territórios populares do Rio de Janeiro, não têm acesso à internet. Isso. Então, como vamos ter acesso aos streams? Como vamos ter acesso a Flu TV ou a Flá TV? Isso na verdade, não é democratizar o futebol, é afastar os torcedores. É, de novo, falar, vamos aqui botar os torcedores pagantes,
e o mico que o Flamengo passou, né, o absurdo que ele passou, quando ele primeiro decidiu cobrar R$10, depois voltou atrás, por conta não só da torcida, mas por conta também dos problemas que ele teve com o streaming que ele contratou, que já mostrava em Portugal os problemas que já tinha. E agora a gente tem um encaminhamento que é de fazer, semana que vem, a final no canal aberto, em um canal aberto aqui do Rio de Janeiro, que vai ser transmitido para o país inteiro. Então, esse é um dado que eu estou trazendo para vocês, né, que mostra muito bem como é que está essa questão do futebol negócio, da elitização, mas a luta. Sim. É importante dizer que tem, mas a luta também. As torcidas estão se movimentando, inclusive, não só para reivindicar ingressos mais baratos, mas também para começar a pensar as suas entradas dentro dos clubes. Justamente isso. Aí, Glícia, obrigado por suas contribuições. Justamente isso, né? Eu acho que... Falei demais. Não, mas é importante, trouxe diversos conteúdos aí que são importantes serem abordados, e esse espaço aqui do Futebol e Política é um espaço para a gente refletir, espaço de denúncia, a gente ter posições mesmo, né? Tomar partido, né? No bom sentido de estar ao lado, né, do povo trabalhador, dos seus direitos, suas lutas. E é importante destacar, porque futebol sem torcida não tem como, né? Essa questão de mercantilização do esporte é muito forte, né? E o capitalismo ele vem transformando tudo em mercadoria. E é justamente esse aspecto que eu queria trabalhar um pouco aí, tocando a bola com o Macedo agora, né? Desses minutos finais aqui do nosso segundo tempo, né? O Macedo, sobre esse processo de mercantilização, né, do futebol, esse processo de elitização do futebol, né? Teve uma polêmica nos anos 50 sobre o futebol profissional, e hoje, cada vez mais, a elitização desse esporte está muito presente, né? A mercantilização e a diferença entre os grandes clubes, entre aspas, e os clubes pequenos, os clubes do interior e da capital, né? Tem uma série de diferenças, né? Eu acho que todos os bons clubes de futebol no Brasil são grandes, né? Em sua história, em suas torcidas, em sua memória esportiva, né? Suas conquistas são muito importantes. Gostaria que você falasse um pouco aí dessa questão, né? Envolve o São José, a questão dos times de São Paulo também, e uma questão muito interessante, que é o futebol feminino do São José, né? São José, a equipe de futebol feminino do São José, assim como a equipe do América, são times muito importantes, né, que estão sempre na luta, aí, revelaram diversas jogadoras. Teremos aqui nosso programa no dia 27, uma edição especial do Futebol e Política também, sobre o futebol feminino, aí, com uma escalação muito bacana. Então, com a palavra, Macedo, aí, no final do nosso segundo tempo. Então, essa questão da mercantilização do futebol, ela bate primeiro nos menores clubes, né? A gente sente isso primeiro porque a gente não tem capacidade financeira de competir com nenhum outro clube. Isso foi visto em 89, como eu já citei, aquela final contra o São Paulo, isso já foi visto em outras oportunidades. O São José chegou a jogar o Brasileiro anteriormente, em 82. Naquela época era ainda o final ali do futebol romântico. Então você contratava o jogador por temporada e o cara às vezes ficava sem receber um mês ou dois, e ele falava, não, vou jogar por amor, porque, né, me identifiquei com a cidade. Não é justo você não pagar o salário do jogador, né? Ficar bem claro, a gente tem que honrar os compromissos. Mas, assim, antigamente, existia isso do amor à camisa. Hoje não tem mais. Hoje isso aí é palhaçada. Se o cara falar, eu amo esse clube, pega outro com uma grana forte, ele vai, entendeu? Porque perdeu aquilo. Então, isso da mercantilização do futebol, para a gente, chegou lá atrás já. Hoje, com os clubes grandes, né, os clubes das grandes capitais, grandes centros estão sentindo, a gente já sentiu lá atrás. A gente vem lutando contra isso há muito tempo. O futebol romântico já não existe mais. Então, a gente tenta resgatar um pouco disso na arquibancada, né, ali, contando a história do clube, tentando lutar contra essa opressão, porque é uma opressão que chega para a gente, né? O preço do ingresso, como a Glícia já falou muito bem, discorreu sobre isso, o preço de ingresso, o sócio torcedor. Hoje, eu estou conselheiro do São José, a gente sabe como é difícil, né? Olhando da arquibancada já é difícil. Você imagina você olhando de dentro a administração de um clube e percebendo que muitas coisas você não consegue fazer porque é engessado, né? Porque o dinheiro não chega, e quando chega sempre é com uma contraproposta,
sempre é querendo tomar algo, querendo comprar a alma do time, entendeu? Então é muito difícil isso por conta dessas, né, a mercantilização nunca vai jogar junto com o amor à camisa. Então a contribuição nesse sentido é isso. Você falou do futebol feminino, e a gente tem um orgulho muito grande, né, do nosso futebol feminino. Começou o trabalho aqui lá, tem um anterior, né, um trabalho anterior que foi feito nos anos 2000 no começo, mas esse trabalho que vem, está até agora, né, ele começou em 2009, então existe uma parceria do São José Esporte Clube com a Prefeitura Municipal, né, eles ajudaram a gente nisso, porque o futebol feminino pode receber investimento e tal, então a gente tem essa parceria desde 2009. O São José Esporte Clube é tricampeão da Libertadores, né? Ele disputou um torneio que foi considerado mundial. Não tem reconhecimento da FIFA, mas muitos comemoram, a gente também pode, né? Então, eu sou campeão mundial. Então, é aquilo né? Eu vou defender o meu. E a gente foi tricampeão também do Campeonato Paulista, né? 2012, 2014, 2015. Eu fiz até uma colinha, porque esse negócio de ano é complicado. E a Copa do Brasil, 2012 e 2013. Então, são vários títulos. Hoje ainda, né, atravessando a atual fase que a gente está numa fase bem difícil, caiu o investimento, várias meninas que jogaram aqui, inclusive Formiga, Bagé, das que têm reconhecimento nacional. A Priscilinha, que é uma guerreira, que a gente considera um dos ídolos do clube, né? Priscilinha, Bagé, Formiga, Franciele, todas essas meninas, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas passou muita gente boa por aqui. E hoje a gente está com uma safra muito boa de meninas que começaram a jogar através de programas da prefeitura, que o São José insere, né, profissionalmente. Então a gente está com uma safra boa de futuras craques do futebol, né, mas ainda não está em pleno desenvolvimento. Então a gente está passando uma fase de reformulação, e essa fase exige um pouco de paciência e tal, mas mesmo assim, mesmo com essa fase não tão boa, a gente está hoje em 5º no ranking da CBF. Então é uma coisa para a gente comemorar demais. Um clube do interior do estado de São Paulo, que teve o seu momento de glória nos anos 80, um pouco nos anos 90, e passa por um momento muito difícil, né, no futebol masculino, a gente tem isso para se orgulhar. Então é um motivo de muito orgulho para a gente. Então, beleza, Macedo, valeu por suas contribuições aí, né? Depois nós teremos uma edição especial aí sobre o futebol aí feminino junto com o São José. Agora, já nos acréscimos aqui, para a gente fechar nosso programa, vamos para as considerações finais, né? E uma pergunta rápida para quem já está indo para o vestiário, né? Eu vou começar com o Paulão. Paulão, temos aí a pandemia, a volta aos gramados. E qual é a mensagem aí do Operário Ferroviário, do torcedor do Operário Ferroviário, sobre a aliança entre as torcidas organizadas com os movimentos antifascistas aí? Qual é a mensagem final, Paulão? E o Operário já voltou aos gramados? Rapidamente aí para fechar esses acréscimos. Ainda não voltou aos gramados, e a gente ainda está na dúvida quando retorna, né? Tá uma discussão muito grande. A pandemia pegou agora, ela efetivamente chegou pesada aqui no Paraná nesse momento, a questão de 3 semanas. Aqui em Ponta Grossa, que é minha cidade, ontem a gente teve o maior número de novos casos em 24 horas, no dia de ontem. Então, é um retorno que, se o bom senso efetivamente imperar, não tem retorno, né? O lado positivo que eu digo disso é que aqui, pelo menos a questão do governo do estado ainda tem feito uma pressão muito grande pelo não retorno, né? Alguns clubes querem retornar, outros, a federação principalmente, está fazendo muita pressão por esse retorno, mas a gente tem situações, né, como, né, o Macedo aí falou dos clubes menores, como por exemplo tem o Rio Branco de Paranaguá, que até esses dias atrás tinha 15 jogadores ainda, sendo 3 goleiros, e um dos goleiros foi para o Londrina hoje. Então, quer dizer, tem 14 jogadores, como que vai voltar, né? Então é difícil a gente fazer esse tipo de debate sobre o futebol com essa situação no pé que está. Então, acho que o retorno aqui no Paraná hoje não tem perspectiva, né? E a mensagem seria que ter esperança, né? Acho que o torcedor, ele é motivado, acho que ele vive de esperança na arquibancada, né? Sempre acredita na melhor situação para o seu clube.
mas eu acredito que essa esperança por dias melhores, ela que vale para a questão, seja da questão da pandemia, seja da questão política, né? As organizadas aí têm nesse momento lembrado, né, da sua origem, né, que foi lá durante a ditadura militar, né, que surgiu com um movimento popular de resistência, né, a tudo que ia contra a classe trabalhadora, e hoje em dia a gente vê novamente esse movimento se fortalecendo, essa união, né, das torcidas, e como eu falei, a palavra é esperança, né, a gente tem que ser motivado por isso, né, para motivar a sequência da luta aí pelos nossos dias melhores que virão aí. Beleza, valeu, Paulão. Ótima participação aqui no programa Futebol e Política. Estaremos juntos aí. Parabéns aí para o Operário também pelos títulos da Série C e D, que são os campeonatos mais difíceis, né, do Brasileirão. Aí agora, com a palavra Glícia, é uma questão, né? Uma vez Flamengo até morrer. Mas como é que é essa relação entre Flamengo e Bolsonaro? Alguns provocadores falam do tal do fascismo, né, da mistura de Flamengo e fascismo, da utilização da imagem do Flamengo para apoio ao Bolsonaro, principalmente em relação ao Rodolfo Landim. Rapidamente, com a palavra. O som. Ou seja, essa diretoria passa. Um time, como a gente veio aqui colocando, cada um colocou aqui a história da sua torcida, do seu time, né? Ele é um conjunto de movimentos, é a sua torcida, é a história do seu time, é o seu legado. Então, Rodolfo Landim, ele não torna o Flamengo fascista, mesmo porque os torcedores do Flamengo estão muito atentos a isso, né? É lamentável e é cartão vermelho para ele nesse momento, sim. Cartão vermelho mesmo para ele. Agora, é importante dizer que nós, flamenguistas, continuaremos a honrar a história, a trajetória político-cultural que saiu de um clube de elite e foi para um clube das classes populares. Nós continuaremos a herdar essa história, não arredaremos o pé dela, e estamos lutando junto para que os jogos não voltem, inclusive com torcida, que é o que eles querem, num momento grave como a pandemia. E sabemos muito bem que o torcedor, como falaram, é um forte. Ele está acostumado a ver seu time lá em cima, aqui, está acostumado a ver no último minuto, aos 5 minutos do segundo tempo, o jogo para terminar, vai, faz o primeiro gol. Faltando 2 minutos, ele empata. Faltando 2 minutos, ele vira e ganha o jogo. E foi assim que aconteceu na Libertadores, com o Flamengo ganhando. Nos últimos minutos. Então, nós estamos acostumados a isso. Então, a gente acredita, sim, que como torcedor cidadão, torcedora cidadã, nós vamos virar esse jogo, sim. Nós vamos virar esse jogo, sim. E fora Bolsonaro, e fora Landim. Beleza, Glícia, ótima. Representou muito bem a nação rubro-negra, né? Saudações americanas aí para a Glícia, para o Paulão. E agora para o Macedo. Macedo, rapidamente, eu sei como é que é, né? Eu sou do América, nós disputamos já a Série C, Série B, né? Somos decacampeão mineiro. Qual a mensagem que você passa aí para os torcedores, né? Os dirigentes de futebol, dos times do interior que sofrem com esse processo de mercantilização do futebol, né, do chamado futebol moderno, especialmente sobre a ideia que teve aí no interior de São Paulo, seu grande exemplo, da fusão entre clube e empresa, principalmente a ideia do Red Bull, tirando até o nome do time de Bragança Paulista. Sua mensagem de resistência e de luta aí dos times do interior do nosso país, das mais de 5.000 cidades. Então, meu camarada, esse é um assunto muito
difícil de falar, porque assim, a gente convive com essa ameaça a todo momento, né? O clube do interior sempre precisa de dinheiro, o diretor está sempre flertando com alguma empresa, sempre flertando com algum empresário maluco que chega oferecendo caminhão de dinheiro. Aconteceu com o Botafogo, né, de Ribeirão. Eles estão passando por um momento difícil agora de grana, mas assim, se tornou um clube SA. Não mudou nada na aparência, não mudou nada na essência totalmente, porque tipo, o clube deixou de ser um clube de futebol, tornou uma empresa SA. Aí, tipo, tem todo aquilo da gestão responsável e tal, né? Mas, assim, é um grande problema porque quando você se torna uma empresa, o principal objetivo dele é o lucro. Quando deixa de dar lucro, você tem que, né? Não tem amor, como eu estou falando do futebol romântico. A gente sabe que não vai voltar, mas para a gente se apegar, né, ao clube, ao ponto de pegar caravana, o perrengue que todo mundo aqui passa torcendo pelos clubes, a gente não é dinheiro, né? A questão não é financeira. Né? Então não dá para medir e falar, é uma empresa, está indo bem porque é boa, tal, tá financeiramente bem. Então, assim, a questão do Red Bull foi uma questão exclusivamente financeira. O Red Bull, o Bragantino sempre teve dono, né? A gente no interior sempre fala, teve uma família que é dona do time, né? Diferentemente de outros clubes. Aqui em São José, por exemplo, sempre teve uma gestão, sempre tem uma eleição muito acirrada, né? Então, a questão do Bragantino foi assim, a família decidiu, pronto, vendeu. Hoje já não é mais Bragantino. Para todo mundo que torce para um time do interior, principalmente, a gente trocando ideia, já fala, não existe Bragantino, é o Red Bull, pronto. Não existe aquilo mais. Aquele time que foi campeão em 90, com o Vanderlei Luxemburgo, né? Então, deixa de existir, praticamente deixa de existir. É uma empresa que leva o nome do clube, ou melhor, é um clube que leva o nome da empresa e perde-se toda a paixão, né, a dedicação, porém, foi muito bem aceito por lá. Então, assim, a parte da cidade que aceita, geralmente é o cara que não torce essencialmente para o clube. Ele quer que o time da cidade esteja numa divisão e que venha lá Corinthians, São Paulo, Palmeiras, para eles jogarem, ver o time jogar. Então, assim, para esse tipo de torcedor, eu não julgo, né? Todo mundo tem o direito de torcer à sua maneira. Mas o torcedor do clube do interior não gosta, não quer e não permite que isso se faça. Né? Mas é assim, a mensagem que eu deixo é esperança. É a única coisa que a gente pode ter nesse momento. Né? Vamos se apegar aí ao nosso time e defender além das nossas possibilidades. Eu estou agora como conselheiro, é uma batalha muito difícil, vou te falar, mas é assim, se der para você se apegar ao seu clube e defender ele com todas as suas forças, você faça, porque é assim, a gente sabe como é paixão. Né? Então é isso, é esperança, gente. E fora Bolsonaro. Beleza, valeu, camarada. Fechamos, então, aí a 7ª rodada do programa Futebol e Política. Agradecer imensamente o Paulo, a Glícia e o Macedo. Paz entre as torcidas, luta de classes. Vamos agora finalizar também com a reexibição do vídeo do Juca Kfouri para o programa Futebol e Política, em homenagem ao João Saldanha, e que completou 30 anos de sua morte essa semana, no dia 12. Só mais um detalhe para passar de informação, né? Na próxima semana já estão confirmadas aí o Paulo Vinícius Mascote, torcedor do Atlético Goianiense, e também o Roberto Canites, que é um pesquisador sobre a história do futebol operário. Também vamos convidar a presidenta do Siderúrgica, um time importante aqui de Minas Gerais. E lembrar também a importância de curtirmos as páginas, divulgarmos os movimentos antifascistas que estão ocorrendo, às vezes dentro da torcida organizada, às vezes, né, por fora das torcidas organizadas em todo o país. São mais de 80 torcidas antifascistas existentes no Brasil hoje, que fazem um papel importante aí na luta, no enfrentamento contra o Bolsonaro. Vamos agora à reexibição do vídeo do Juca Kfouri, que gravou especialmente para o programa Futebol e Política. Tenham todos e todas uma ótima noite. João Saldanha foi gênio da raça. Ninguém tem o apelido João Sem Medo de graça, porque ele era o que o apelido diz que ele era. Um cara destemido, um cara com poder de comunicação absolutamente raro, um cara que às vezes não precisava falar, bastava olhar ou para você ou para a câmera para que você tivesse
exatamente a ideia do que ele queria te dizer. Era uma pessoa de uma memória fabulosa. Dizem que ele contava um conto e aumentava um ponto. Se isso é verdade, os pontos que ele aumentava com uma graça absolutamente rara entre contadores de casos. E no que me diz respeito, tudo aquilo que ele me disse e me contou, que eu precisei por algum motivo checar, foi exatamente como ele disse que tinha acontecido. E era uma pessoa extremamente generosa, além do mais, valente, corajoso, briguento, extremamente afetuoso, extremamente generoso. O João é desses personagens da história do Brasil, dos quais a gente sente falta, sempre. Está fazendo aí 30 anos que ele morreu, e eu confesso que com muita frequência eu converso com ele.